Vamos em frente aqui com a nossa pauta, mesmo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear o X, o antigo Twitter, no Brasil. Na última sexta-feira, parlamentares da oposição seguem fazendo publicações na plataforma de Elon Musk. O senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil, é um deles e voltou a utilizar a plataforma na noite de ontem. De acordo com o próprio ex-juiz, um amigo que está nos Estados Unidos realizou a postagem para ele. Na publicação, Sérgio Moro afirma que seguirá usando a plataforma com a ajuda dos seus amigos no exterior. Abre aspas aqui, até que a decisão judicial seja revista por sua ilegalidade e desproporcionalidade, fecha aspas. Moro escreveu ainda que é senador da República pelo Paraná e que teve imunidade material por opiniões, palavras e votos. Essa parte, abro aspas aqui mais uma vez, essa parte da Constituição Federal está em pleno vigor, sem entenderem que foi revogada a suspensão, que me avisem primeiro, fecha aspas. E após a postagem do senador na rede social, a produção do RIC Notícias Opinião procurou a bancada paranaense em Brasília para saber se os deputados e senadores continuaram, acessando a rede mesmo após a proibição. Mas até o momento nenhum parlamentar confirmou que segue utilizando a plataforma. Segundo algumas assessorias, a rede social é utilizada mais para acompanhar notícias e sentir a febre das redes do que para fazer postagens e ter engajamento. Mas outros parlamentares continuaram a utilizar a plataforma suspensa. Exemplos são Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que fizeram novas publicações criticando a proibição desde que a rede social foi suspensa na última sexta. E no início da tarde de hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a suspensão do X aqui no Brasil. Além do relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguiram o entendimento dele os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os 5 magistrados concordaram que a decisão da suspensão vale até que a plataforma cumpra as decisões da Justiça brasileira de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático ou criminoso, pague as suas multas aplicadas por desobedecer a ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique também um representante legal no país, lembrando que o X estava ainda em funcionamento no início de agosto, quando decidiu retirar toda a sua equipe aqui do Brasil, justamente para não ter um representante legal que pudesse ser preso, por exemplo, caso descumprisse essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vamos debater os detalhes dessa história. Primeiro, é corajosa a postura do senador Sérgio Moro, porque ele mantém a conta ativa, disse ali que por meio de amigos que moram no exterior, como se fosse um grito de necessidade de se discutir o assunto. Então é simbólica essa ação e eu acredito que o senador está correto nesse sentido, É uma espécie de denúncia ali sobre o que está acontecendo e a postagem é bem incisiva. Inclusive é importante que outros parlamentares sigam esse caminho aqui também no Paraná. É importantíssimo, não é uma coisa menor. O segundo ponto, eu queria me aprofundar nisso, Manu. Vamos lembrar como tudo isso começa? Essa decisão foi dada no âmbito dos tais inquéritos das fake news. Esse inquérito começou lá em 2019, vocês lembram? E por que ele começa? Para censurar a imprensa. Na época, uma reportagem da revista Cruzoé, que falava sobre o Dias Toffoli, e um artigo de um procurador da Lava Jato aqui do Paraná, o Diogo Castor, que questionava justamente o que a segunda turma, que acabou de dar essa decisão aí, estava fazendo. Na época era a discussão sobre se os processos iriam ou não para a Justiça Eleitoral. E ele desenha ali com uma clareza solar que aquilo tudo era para enterrar a Lava Jato. Por isso o STF ficou tão bravo e o Toffoli mandou instaurar o tal inquérito e coloca o Moraes como relator. Dali a coisa começou e chegamos até o ponto de hoje, que é um absurdo. O mundo nos olha como um grande bananal. A grande verdade é essa. Uma Coreia do Sul com bananas. É assim que eles estão nos olhando, porque é muito mais do que a briga institucional entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Você veja que a gente nem poderia estar falando sobre isso em uma disputa judicial desse tamanho. Em tese seria uma discussão legal, jurídica, detalhada. Mas não, a gente está falando a briga lá dos dois, que parecem dois desafetos de quinta série que estão ali se provocando. Mas infelizmente não é só isso. Mas mais do que isso é o aspecto econômico.
Nós já temos aí grandes investidores olhando feio para o Brasil, porque além de tudo que está acontecendo, que já é muito ruim, tem a questão do Starlink. O que acontece? Uma empresa que tem apenas um dos sócios em comum, são empresas diferentes, está pagando a conta da outra. Aí você olha, pera lá, mas daqui a pouco algum juiz acorda de mau humor e dá uma canetada e a gente fica a ver navios. Então, todo mundo está olhando para o Brasil já com desconfiança. Quando o dinheiro dos investidores internacionais não vem, e aí a esquerda fica arrepiada quando falamos isso aqui, mas queira ou não, os grandes investimentos são de capitais internacionais. Não vem, a gente não roda a economia. Se não roda a economia, não gera riqueza. Se não gera riqueza, a gente não anda para frente. É preocupante o que está acontecendo e ninguém no Brasil hoje, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Nem o próprio Supremo Tribunal Federal, que deu ali uma retaguarda para o Moraes, muito mais desse espírito de corpo do que qualquer outra coisa. E por que eu digo isso? Porque nos bastidores os próprios ministros estão bem preocupados com a repercussão. Olha, o negócio da Starlink talvez não é mesmo o caminho, tá demais, mas nesse momento quiseram ali, né, endossar o que fez Alexandre de Moraes no espírito de corpo. Mas não sei até quando vai isso. E infelizmente, nós não temos previsibilidade jurídica nenhuma nesse país. A coisa que já está ruim pode ficar ainda pior. E até a decisão, né, do Alexandre de Moraes de levar esse processo ali para a primeira turma do STF, não para o colegiado como um todo, ou seja, os 11 ministros, que seria você ter um referendo ali de toda a Suprema Corte aqui do nosso país, foi justamente você tentar evitar votos que ele não tinha como garantir, porque na primeira turma a gente teve ali, né, nomes que são mais próximos do ministro Alexandre de Moraes. Então teve Flávio Dino, teve Cristiano Zanin, que de certa forma já estavam articulados para referendar essa decisão. E o que mais vem sendo questionado, e a gente tem uma briga ali acontecendo, uma treta que já vinha se arrastando nas redes sociais, no próprio X, inclusive, entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk há algum tempo, e a gente tem nenhum dos dois lados com 100% de razão, só que a gente está falando de um ministro da Suprema Corte do nosso país, tomando decisões simplesmente por conta também ali de certa birra dele, com um empresário, né, que é um dos maiores empresários aí do mundo, e uma plataforma que tinha mais de 20 milhões de pessoas tendo a sua liberdade cerceada por conta de um descumprimento de decisão. Teriam várias outras maneiras de você tentar fazer isso que ele queria serem cumpridos antes de você derrubar uma plataforma inteira do ar. Tem até gente comentando ali no nosso chat que está conseguindo ainda acessar o X aqui no nosso país, Mark. E é também porque é uma decisão muito difícil de ser cumprida, porque você precisa que todas as companhias ali, né, que fornecem internet para quem utiliza nos celulares, né, ou em computadores, você precisa que todas elas cumpram ali a retirada desse acesso à rede social X. Então, dependendo de qual operadora você tem, vai demorar mais ou menos para que você consiga acessar. Foi no sábado à noite, eu parei de conseguir acessar, pelo menos no meu celular, no meu computador, já não consigo acessar mais, mas tenho conhecidos que hoje pela manhã ainda estavam conseguindo entrar na rede social e ver postagens ali. Então, depende muito disso também, e a própria Starlink, que é uma fornecedora de internet aqui no nosso país para mais de 250 mil pessoas pelo menos, justamente é uma das que não derrubou o acesso, porque eles estão falando que mesmo com as contas bloqueadas, eles não vão cumprir essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora foi referendada então pela primeira turma. Eu não consegui acessar mais desde a manhã de ontem, e a minha operadora mandou um SMS dizendo, em cumprimento à determinação judicial, o acesso à plataforma X está temporariamente suspenso em todo o território nacional. E quando você pega ali a decisão na íntegra, você vê ali que o pedido é para colocar-se obstáculos tecnológicos nas lojas de aplicativos, também ali nos acessos à própria rede alternativa, digamos assim. E aí começou a discussão, né, mano, de até onde vai tudo isso. Eu conversava com uma cabeça importante de uma telefônica nacional aí, uma dessas empresas de telefonia nacional. Ele dizia, tá bom, a gente vai cumprir, obviamente, mas o VPN é muito difícil pegar no detalhe, porque você imagina, muita gente usando, você tem que ir no detalhe, as sedes desses VPNs estão em outros países, na Rússia, na China, por exemplo, então é muito difícil, mas tá lá, 50 mil de multa, é isso?
É isso. Quem foi flagrado usando a VPN. Então, a democracia custa R$50 mil aí. É isso. Vamos entendendo o que está acontecendo. Não são coisas que a gente gostaria de estar relatando aqui. Como bem disse a Manu, nenhum dos lados tem completa razão. E infelizmente a tal democracia, que é tão defendida por alguns nos discursos, acaba sendo a mais prejudicada.